Então vamos estudar hoje a Revolução Russa. No contexto da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava passando por uma crise muito grande, onde os soldados sofriam com falta de mantimentos e a grande maioria da população vivia num estado de miséria, morriam de frio, de fome, entre outros. O modelo de governo nessa época era a monarquia absolutista e ela era governada por um czar. O czar da época da Rússia pré-revolucionária era um homem chamado Nicolau II. E ele era bem avançado para os antigos czares, porque ele implementava políticas de transformar a economia russa em uma economia mais moderna. Então ele fazia com que a economia fosse mais imperialista. Ele investia bastante nesse modelo imperialismo, que, para quem não sabe, o imperialismo é uma prática onde o país foca na expansão territorial, na conquista dos povos conquistados, na conquista dos povos. Então, muitas vezes eles obrigavam o povo a assumirem e a se converterem à religião do país que estava conquistando os outros territórios. Lembrando que antes a economia russa era rural, e aí depois que começou a ser moderna com essas práticas imperialistas. Contudo, a falta de liberdade para os burgueses, para as pessoas agirem nesse modelo absolutista, fez com que surgissem alguns grupos políticos que agiram clandestinamente. Então, nesse cenário, nós temos uma dicotomia, que é uma divisão em duas partes, em geral contrárias, onde nós temos o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, e o Partido Cadete, que é Partido Democrático Constitucionalista. E o Partido Operário Social Democrata, ele era dividido em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, na minha cabeça é menchevique, porque aí eu lembro de minoria. Eles defendiam que a transição da Rússia para o socialismo deveria ser gradual. Então, primeiro ele transformava para capitalismo, se tornava capitalista, e depois ia para o modelo socialista. Era defendido por os burgueses e tal. Os bolcheviques já pensavam de uma maneira diferente, inspirados pela ideologia de Karl Marx também, porque, para quem não sabe, o socialismo ele foi desenvolvido por Karl Marx e Engels, foi eles que criaram o termo capitalismo e tal. E os bolcheviques, eles acreditavam que a transição da Rússia para o socialismo deveria ser imediata, não deveria passar pelo capitalismo primeiro. Eles eram liderados por Lenin, que é um cara muito importante que vai aparecer mais na frente. Já o Partido Democrático, o Partido Cadete, ele defendia o czarismo, a queda do czarismo, na verdade, com a implementação de uma monarquia parlamentarista constitucional. Então, se tinha alguma coisa que todos queriam, era que tivessem uns direitos, assim, pré-definidos. Uma constituição. Era o que o Partido Cadete e Democrático Constitucionalista... Lembre-se sempre, se é Partido Democrático Constitucionalista, é porque eles querem uma constituição. Então, nós tivemos o ensaio revolucionário de 1905. Qual é o contexto do ensaio revolucionário de 1905? A Rússia e o Japão estavam tendo uma disputa pelo território da Manchúria, essa disputa a Rússia perdeu, inclusive, para surpresa de todos, inclusive da própria Rússia, que estava bem crente de que ia ganhar. Então, várias dessas organizações clandestinas se reuniram em 1905, que é quando ocorreu o ensaio revolucionário, que é justamente esse movimento, que é uma marcha em São Petersburgo, levando as reivindicações ao grupo monarca. O que é que era exigido no ensaio revolucionário? Uma constituição, melhores condições de trabalho, direito a greves. As tropas imperialistas reagiram com muita violência, então milhares de pessoas foram mortas. Tá bom? Nicolau II, vendo essa situação, esse caos instaurado, ele disse: não, eu vou aceitar as propostas de vocês. E aí ele permitiu que fosse criada uma constituição, e ela seria escrita pela Duma, que era o parlamento russo, que era as pessoas que formavam esse parlamento russo, elas eram escolhidas por meio de eleições, e essa criação de uma constituição atendia, sim, ao Partido Cadete, que era de maioria burguesa. Com o início da Primeira Guerra Mundial, milhões, aqui no livro está dizendo que mais de 13 milhões de pessoas foram enviadas para a linha de frente das batalhas. O problema é que, por mais que parecesse muita gente lutando, e aí, tipo, você vai ganhar, olha o tamanho do exército russo, meu Deus! A galera não estava preparada, eles não eram bons soldados. E o problema é que eles não tinham o treinamento militar necessário, e em segundo lugar, que eles sofriam com a falta de suprimentos e aparelhos de guerra. Então, só assim, tá, gente, meramente ilustrativo. Eram 10 pessoas que precisavam de 10 revólveres.
Revólveres não, espingardas. Não sei o que usa uma guerra. Graças a Deus que eu não sei. E não tinha 10 espingardas, tinham 3. Basicamente. Aí, como muitas dessas pessoas morreram na linha de frente, eles só estavam servindo pra ser... deixa eu botar aqui. Pensem comigo. Aqui, essa população russa, essas 3 milhões de pessoas. E aqui é os outros exércitos. Então, eles vêm e, inicialmente, eles batem de frente e conseguem empurrar. Só que quando as pessoas estão batendo de frente aqui, essa parte tá preparada pro que tá acontecendo. Essa aqui não tá. Então, eles vão se perdendo aos poucos... E vai ficando só um pouquinho. Então, como muita gente morreu, e era muita gente mesmo, ou seja, foi uma grande perda pro país, que era rural, então precisava de muitos camponeses e tal. E os camponeses morreram. Então a produção agrícola teve uma queda enorme, gente. Teve uma baixa terrível. A galera já tava passando fome. Continuou passando fome. Morreu, piorou. Virou literalmente uma miséria a Rússia. Porque toda a crise que já tinha antes da guerra foi agravada. Nesse cenário, greves e manifestações exigiam mudanças imediatas, é óbvio. Gente, se você, em sã consciência, viu que seu país estava... E aí eles foram pra guerra. Piorou tudo, porque a galera que faria alguma coisinha, que fazia que alguma coisinhazinha assim fosse boa, também morreu. Você fica desesperado, você quer que as coisas mudem logo o mais rápido possível. Então a galera se juntou e começaram a exigir mesmo lá na rua por direitos melhores. Fizeram uma longa passeata na capital. A capital da Rússia é Moscou, né? Então, enfraquecido, o Nicolau II abdicou do trono. Essa longa passeata foi justamente a Revolução de Fevereiro, que ocorreu em fevereiro de 1917. Nesse cenário, os mencheviques assumiram o poder. E aí eles fizeram algumas mudanças. Foi implementada a liberdade civil e a igualdade jurídica. E, além disso, também começaram o início da reforma agrária. Então, eles reduziram a jornada de trabalho e aumentaram os soldos e os salários. Acontece que uma das coisas que o povo queria muito, que não foi atendida nessa Revolução de Fevereiro, foi a saída da Rússia da guerra. Porque os mencheviques, eles não quebraram o acordo que a Rússia tinha feito com a Tríplice Entente, de continuar participando da guerra. Nesse contexto, o governo também anistiou os presos políticos e permitiu os regressos de exilados. Quem é que estava exilado, gente, nessa época? Um carinha chamado Lenin. Quem era Lenin? Era o líder dos bolcheviques. Então esse cara voltou ainda naquela maluquice. Não era o que os bolcheviques queriam. Eles não queriam que fosse primeiro para o capitalismo. Eles queriam realmente a saída da guerra. Não queriam continuar na guerra. Não queriam nada. A Tríplice Entente. A gente quer sair da guerra. O povo tá morrendo lá. Bora sair. Então o Lenin, ele começou a conquistar muito a população com a ideia de paz, pão e terra, que eram as teses de Abril. Paz representava a saída da Rússia da guerra. Pão representava alimento para a população, porque a população não tinha. E terra era a reforma agrária. Todo o poder aos sovietes. Quem eram os sovietes? Os sovietes eram os conselhos formados por operários, camponeses e soldados eleitos pelo povo. Os bolcheviques controlavam os sovietes e conseguiram apoio popular, graças a Lenin. As pessoas que ainda apoiavam o czarismo e o czar, eles tentaram tirar os mencheviques do trono. E aí os bolcheviques acabaram se aproximando do governo quando eles impediram que isso acontecesse. Depois, os bolcheviques acabaram derrubando o governo provisório português e assumindo para si. Então, nesse sentido, nós temos como principal líder do governo russo, Lenin. Os bolcheviques exigiam a saída da Rússia da guerra e a entrega do governo aos sovietes espalhados pelo país. E eles conseguiram. Eles adotaram medidas de grande impacto. A saída da Rússia, finalmente, a Rússia saiu da guerra. Que maravilha, um bocado de gente morreu, mas ok. A reforma agrária aconteceu dessa forma porque eles pegaram as terras que eram de nobres da Igreja Católica Ortodoxa, que a propósito, a Igreja Católica Ortodoxa, eles apoiavam o czar. Eles pegaram essas terras e dividiram entre os camponeses que existiam. Teve a nacionalização dos empregos também. Da Guerra Civil, a formação da URSS. Gente, pensa comigo. Partido Operário Social-Democrata Russo. Era um. Esse era dividido em mencheviques e bolcheviques, se discordar. Os bolcheviques derrubaram o governo... Mais ou menos o governo menchevique, na verdade, eles derrubaram o Partido Cadete. O Partido Cadete era formado pelos burgueses, então os burgueses queriam classe operária. Que a classe operária continuasse trabalhando, só que a classe operária não queria trabalhar sem direitos. Então a gente tem um conflito aqui entre os bolcheviques e o Partido Cadete. Os bolcheviques estavam no poder, então os Partido Cadete queriam derrubar os bolcheviques do poder.
Além disso, os países capitalistas, como o Japão, Estados Unidos, Inglaterra e França, não estavam gostando nem um pouco desse avanço do socialismo na Rússia, porque a Rússia era um território, assim, um estado. E seria muito, muito ruim para os governos, né, se o socialismo começasse a expandir, as pessoas tivessem mais direitos, o capitalismo não continuasse rodando. E Japão, Estados Unidos, França, Inglaterra e o Partido Cadete estavam contra os bolcheviques. Iniciou-se a guerra civil na Rússia, que era os bolcheviques, Exército Vermelho, contra o Partido Cadete, contra os burgueses, que, se eu não me engano, era o Exército Branco. O que é uma novidade pra ninguém, os bolcheviques ganharam. Que maravilha! Antes dos bolcheviques ganharem, Lenin, que era o líder dos bolcheviques, começou a adotar algumas posturas ditatoriais justamente para os bolcheviques ganharem. Então, ele matou o Czar e a família, foram assassinados. Claro que não foi pelas mãos dele, né, gente? Mas a gente sabe que ele teve uma mãozinha nisso. Ele mandou. Quem mandou também é culpado. Os demais partidos foram proibidos e ainda censurou a imprensa. No fim da Guerra Civil, porque os bolcheviques ganharam, Lenin adotou a NEP, que era a nova política econômica. Ela reestabelecia algumas práticas capitalistas, como, por exemplo, a liberdade de comércio interno, a autorização para o funcionamento de pequenas empresas privadas e o empréstimo de capital estrangeiro. Serviços de comunicação, transporte, indústria de base e sistema financeiro continuaram sob controle estatal. O objetivo com a implementação da NEP era impulsionar a economia com medidas capitalistas para em seguida socializar os resultados. Eu não sei se está certo, porque eu esqueci de perguntar para o professor, mas na minha concepção, o que eles fizeram foi basicamente um mini pensamento bolchevique, o que ele fez. Porque ele pegou algumas das práticas capitalistas como se estivesse reconhecendo que para o Estado socialista, antes precisasse passar pela parte capitalista. O Partido Bolchevique depois se transformou em Partido Comunista e quando Lenin morreu, Stalin assumiu o governo. E Stalin teve um governo autoritário ainda mais do que Lenin. Foi uma ditadura assim severa, ó. Antigos líderes da Revolução de 1917 foram assassinados. Então até a galera que concordava antes com o que estava acontecendo foi assassinado por Stalin, porque esse é o fim de Revolução Russa.